Bem-vindos ao Crimes e Mistérios. No episódio de hoje, mergulharemos em um dos casos de assassinato mais enigmáticos da história moderna, o mistério de João Bené Ramezay. Uma menina de 6 anos, uma carta de resgate bizarra, evidências conflitantes e suspeitas que assombraram uma família inteira. Mesmo após décadas, a pergunta permanece: quem matou João Bené Ramezay? Quem era João Bené Ramezay? João Bené Patrícia Ramezay nasceu em 6 de agosto de 1990, em Atlanta, Geórgia. Ela era a filha de John Bennett Ramezay e Patrícia, Patsy, Ramezay, tendo um irmão mais velho, Burke Ramezay. Sua vida era marcada por conforto financeiro e luxo. A família se mudou para Boulder, Colorado, onde residiam em uma mansão de 15 cômodos. João Bené era uma criança extrovertida, descrita por amigos e familiares como alegre, carismática e talentosa. Aos 6 anos, João Bené participava ativamente de concursos de beleza infantil, onde ganhou vários prêmios e títulos. Ela se tornou uma figura pública local, o que levantou questões sobre a exposição excessiva e possíveis motivações externas para o crime. Muitas fotos e vídeos dela nesses concursos foram amplamente divulgados na mídia, criando um debate sobre a sexualização de crianças em tais competições. John Ramezay era um empresário bem-sucedido, presidente de uma empresa de informática, a Access Graphics. Ele havia acumulado uma fortuna substancial. Patsy era uma ex-miss, conhecida por seu espírito competitivo e carisma. Ela tinha lutado contra o câncer de ovário antes do crime. Burke, o irmão mais velho, tinha 9 anos na época do crime e era descrito como uma criança reservada. Na noite de 25 de dezembro, os Ramezay participaram de uma festa na casa de amigos próximos. Segundo relatos, todos estavam de bom humor e não houve nada fora do comum durante o evento. A família voltou para casa por volta das 22 horas, onde Patsy e John relataram que colocaram João Bené para dormir imediatamente. A última vez que João Bené foi vista viva foi ao ser levada para a cama. Relatos indicam que Burke teria ficado acordado para brincar, mas não há confirmação de que ele interagiu com João Bené naquela noite. Na manhã de 26 de dezembro, por volta das 5h30 da manhã, Patsy Ramezay afirmou ter encontrado uma carta de resgate na escada enquanto descia para a cozinha. O bilhete era escrito à mão, com um tom bizarro e palavras como: "Nós somos um pequeno grupo de indivíduos estrangeiros. Exigimos $118.000. Não tente nos enganar." Patsy imediatamente chamou a polícia, enquanto John começou a tentar organizar o pagamento do resgate. A polícia chegou por volta das 6 horas. Inicialmente, os agentes trataram o caso como um sequestro, não isolando a cena do crime. Amigos e vizinhos foram chamados pelos Ramezay para oferecer apoio, o que resultou em muitas pessoas circulando pela casa. Às 13 horas, John Ramezay encontrou o corpo de João Bené no porão. Ela estava coberta com um cobertor e tinha sinais claros de violência. Uma corda estava enrolada em seu pescoço. Seu crânio estava fraturado. Sua boca estava amordaçada com fita adesiva. Cronologia detalhada dos eventos. Às 5h30 da manhã, Patsy encontra a carta de resgate e liga para a polícia. Às 6 horas da manhã, oficiais chegam ao local e iniciam buscas pela casa. Entre as 6h30 e as 12 horas, amigos e familiares chegam para oferecer apoio, contaminando a cena do crime. Às 13 horas, John Ramezay, acompanhado por um amigo da família, encontra o corpo de João Bené no porão. Ele a carrega até o andar superior, potencialmente alterando provas. Às 14 horas, investigadores mudam o foco de sequestro para homicídio, mas a cena do crime já estava comprometida. A carta de resgate, com 2 páginas e meia, é uma das provas mais estranhas do caso. Ela foi escrita com caneta e papel encontrados na própria casa, sugerindo que o autor passou tempo no local antes ou durante o crime. A carta exigia $118.000, exatamente o valor do bónus anual de John Ramezay, levantando suspeitas de envolvimento pessoal. Análise forense à carta encontrada. Especialistas forenses identificaram algumas semelhanças na escrita de Patsy Ramezay, mas não foram conclusivas.
A linguagem da carta parecia imitar roteiros de filmes, incluindo frases como: "Não tente nos enganar" e "Você está sob vigilância constante". Elementos que confundem o caso. João Bené estava vestida com roupas de dormir, e havia resquícios de abacaxi em seu estômago, indicando que ela comeu antes de morrer. No entanto, Patsy afirmou que ela não havia sido alimentada após voltar da festa. Se o objetivo era sequestro, por que o corpo permaneceu na casa? Isso levantou questões sobre a veracidade do bilhete de resgate e sugeriu que o assassinato pode ter sido improvisado. A reação inicial dos Ramsay foi considerada suspeita por muitos. Em vez de colaborar totalmente com a polícia, eles contrataram advogados e evitaram entrevistas diretas com os investigadores. Agora que já conhecemos os detalhes básicos, vamos conhecer em mais detalhes a cena do crime. João Bené foi encontrada na cave da casa, num pequeno compartimento utilizado como arrecadação. Ela estava deitada no chão, coberta por um cobertor branco. Próximo a ela havia uma corda amarrada ao seu pescoço, uma corda ao redor de um dos pulsos e fita adesiva preta cobrindo a boca. Um pedaço de madeira foi usado como parte de um garrote improvisado. O corpo não apresentava sinais claros de luta. Havia uma marca circular em seu pescoço, possivelmente causada pelo garrote ou por um dispositivo desconhecido. A cave estava desarrumada, mas não havia sinais evidentes de uma luta violenta ou de arrombamento. A autópsia revelou que João Bené sofreu um traumatismo craniano severo e foi estrangulada. Ambas as lesões poderiam ter causado sua morte, mas não foi determinado qual aconteceu primeiro. Sinais vagos de abuso sexual foram encontrados, incluindo vestígios de ADN masculino em sua roupa íntima. No entanto, não havia confirmação definitiva de que o abuso ocorreu na noite do crime. A casa dos Ramsay era grande, com 3 andares e uma cave. Isso tornou a investigação complexa, pois havia muitos espaços para encontrar provas. Uma janela da cave estava partida, mas a polícia não encontrou indícios claros de entrada forçada. A autópsia. A causa oficial da morte foi estrangulamento combinado com traumatismo craniano. O traumatismo no crânio era consistente com um golpe forte, mas o objeto usado nunca foi identificado. Marcas no pescoço sugeriam que o garrote foi usado de forma deliberada. Foram encontradas pequenas abrasões na área genital, mas o médico legista não conseguiu determinar se eram resultado de abuso ou de outra causa. Vestígios de ADN masculino foram encontrados em sua roupa íntima, mas não correspondiam a nenhum membro da família. A hora exata da morte não pode ser determinada, mas estimou-se que ocorreu entre a noite de 25 de dezembro e as primeiras horas de 26 de dezembro. A investigação inicial. A polícia de Boulder era inexperiente em lidar com crimes dessa magnitude, o que contribuiu para erros significativos. Cena do crime não protegida, a circulação de pessoas contaminou provas cruciais. Objetos foram movidos, e impressões digitais ou outros vestígios podem ter sido destruídos. Foco na família, a polícia concentra-se quase exclusivamente nos Ramsay, negligenciando outras pistas ou possíveis suspeitos externos. Demora na busca completa, o corpo de João Bené foi encontrado horas após a chegada da polícia, apesar de estar na própria casa. Aspectos conflitantes da investigação. John e Patsy foram criticados por seu comportamento aparentemente indiferente durante as primeiras investigações. Eles contrataram advogados imediatamente e evitaram interrogatórios diretos com a polícia. Os Ramsay alegaram que estavam sendo injustamente acusados e que não confiavam na polícia local. Isso gerou tensão entre os investigadores e a família, prejudicando a coleta de informações. Pegadas não identificadas foram encontradas na neve ao redor da casa, mas nenhuma ligação concreta foi estabelecida com o crime. Impressões digitais em objetos como a carta de resgate não puderam ser usadas para identificar um suspeito. Principais questões não respondidas. Por que a carta de resgate foi escrita no local? O autor era um intruso ou alguém da casa? Como o assassino entrou e saiu sem ser detectado? Se foi um crime doméstico, por que envolver uma carta de resgate? A descoberta de vestígios de ADN masculino foi uma peça central da investigação.
Vestígios de ADN masculino foram encontrados na roupa íntima e nas calças de JonBenet. Este ADN não correspondia ao de nenhum membro da família ou dos principais suspeitos investigados na época. Impacto do ADN na investigação. Em 2008, testes de ADN avançados levaram os investigadores a oficialmente inocentar John, Patsy e Burke Ramsey. O ADN foi apontado como uma possível prova de que um intruso cometeu o crime, mas a identidade dessa pessoa nunca foi descoberta. Controvérsias com o ADN. Alguns especialistas sugeriram que o ADN poderia ser de transferência secundária, ou seja, poderia ter chegado à roupa de JonBenet através de contato com outras superfícies ou durante o processo de fabricação das roupas. A arma do crime. O garrote. O garrote foi feito com uma corda de nylon e um pedaço de madeira, ambos encontrados na casa. Especialistas forenses afirmaram que o garrote parecia ter sido improvisado no local. A forma como foi utilizado sugere que o assassino tinha conhecimento básico sobre estrangulamento, o que levou a teorias de que o crime poderia ter sido premeditado. O traumatismo craniano. JonBenet sofreu uma fratura significativa no crânio, que provavelmente foi fatal. O objeto usado para causar o traumatismo nunca foi identificado, mas algumas teorias sugerem que pode ter sido uma lanterna ou um taco de beisebol encontrado na casa. Possível ordem dos eventos. Existe debate sobre se JonBenet foi estrangulada antes ou depois do golpe na cabeça. A evidência sugere que o garrote foi usado enquanto ela ainda estava viva, mas o golpe na cabeça pode ter a incapacitado antes disso. Vestígios no local do crime. Falta de sinais de luta. A cava onde JonBenet foi encontrada não mostrava sinais claros de luta. Isso levantou suspeitas de que JonBenet pode ter sido atacada enquanto estava inconsciente ou incapaz de resistir. A janela partida. Uma janela na cave estava quebrada, mas não havia sinais claros de que alguém tivesse entrado ou saído por ela. John Ramsey afirmou que ele mesmo havia quebrado a janela meses antes porque perdeu a chave, mas isso gerou dúvidas sobre um possível intruso. Fibras e provas forenses. Fibras da camisola de Patsy foram encontradas na fita adesiva usada para amordaçar JonBenet, levantando suspeitas de envolvimento dela no crime. No entanto, como a fita foi removida por John Ramsey antes da chegada da polícia, é possível que as fibras tenham sido transferidas acidentalmente. Alimentos no estômago e resíduos de abacaxi. A autópsia revelou que havia resquícios de abacaxi no estômago de JonBenet, indicando que ela comeu pouco antes de morrer. A relevância do abacaxi. Uma tigela de abacaxi com uma colher foi encontrada na cozinha da casa. Impressões digitais de Patsy e Burke Ramsey estavam na tigela, mas Patsy negou ter dado o abacaxi à filha naquela noite. Isso levou a teorias de que JonBenet teria descido à cozinha para comer abacaxi e talvez tenha encontrado alguém que a atacou. Depois de analisar todas estas provas e incertezas, vamos agora ver a lista de suspeitos da polícia na altura. Desde o início, a polícia e o público suspeitaram da família Ramsey. A maioria das teorias relacionadas aos Ramsey gira em torno de inconsistências em seus relatos, comportamento após o crime e provas físicas. Patsy Ramsey. A escrita da carta de resgate tinha semelhanças com a caligrafia de Patsy, levando muitos a acreditar que ela a escreveu para encobrir um acidente ou crime. Fibras de sua roupa foram encontradas na fita adesiva usada na boca de JonBenet. Patsy foi acusada de ser excessivamente controladora e de pressionar JonBenet em concursos de beleza, o que alimentou a especulação de que poderia ter agido em um momento de raiva. Teoria popular. Patsy, ao ver JonBenet molhar a cama, algo relatado como recorrente, teria perdido o controle e a golpeado acidentalmente. Para encobrir o incidente, ela simulou um sequestro. Em sua defesa, Patsy negou todas as acusações até sua morte em 2006. Ela insistiu que amava JonBenet e que nenhum membro da família estava envolvido. John Ramsey. Alguns acreditam que John poderia estar envolvido no crime devido ao valor do resgate ser idêntico ao seu bónus anual. Seu comportamento após encontrar o corpo, como removê-lo do local do crime, levantou suspeitas de manipulação de provas. John teria descoberto JonBenet após um acidente ou incidente envolvendo outro membro da família e ajudado a encobrir o crime para proteger a reputação da família. Em sua defesa,
John Ramsey sempre alegou que a polícia perseguiu sua família injustamente e desviou a atenção de um possível intruso. Burke Ramsey Burke tinha 9 anos na altura do crime. Algumas teorias sugerem que ele poderia ter matado John Benet acidentalmente durante uma discussão ou brincadeira. Restos de abacaxi, comida encontrada no estômago de John Benet, levantaram a hipótese de que Burke estava com ela na cozinha antes do crime. As impressões digitais dele foram encontradas na tigela do abacaxi. Burke teria batido na irmã na cabeça com um objeto pesado, possivelmente uma lanterna, durante uma briga, e os pais encobriram o incidente para proteger o filho mais velho. Em sua defesa, Burke foi interrogado várias vezes pela polícia e descartado como suspeito. Em uma entrevista de 2016, ele negou qualquer envolvimento no crime. A teoria de que alguém de fora da casa entrou e assassinou John Benet se baseia em provas como a janela quebrada na cava, pegadas desconhecidas e o ADN masculino encontrado na roupa de John Benet. John Mark Carr era um professor de 41 anos com histórico de comportamento perturbador. Em 2006, ele confessou o assassinato de John Benet, afirmando que foi um acidente após um ataque sexual. Em sua defesa, o ADN de Carr não correspondia ao encontrado no corpo. Ele não conseguiu fornecer detalhes precisos sobre o crime. Muitos acreditam que ele confessou apenas para chamar atenção. Bill McReynolds. Bill era um amigo da família que costumava se vestir como Pai Natal em festas. Ele teria dado um presente especial para John Benet poucos dias antes do crime. Ele teria uma afinidade incomum por John Benet, o que alguns consideraram estranho. Sua esposa escreveu uma peça teatral sobre o assassinato de uma menina em uma cave, o que gerou especulações. Em sua defesa não havia provas físicas ligando McReynolds ao crime, e ele negou qualquer envolvimento. Gary Oliva. Um homem local com histórico criminal e comportamento perturbador. Ele foi acusado de posse de pornografia infantil e vivia perto da casa dos Ramsey. Gary teria confidenciado a um amigo que feriu uma menina pequena, na noite do crime. Ele carregava uma foto de John Benet em sua mochila anos depois do assassinato. Em sua defesa, assim como outros suspeitos, o ADN dele não correspondia ao encontrado no corpo de John Benet. Teorias alternativas. Sequestro mal planejado. A carta de resgate pode indicar que o autor pretendia realmente sequestrar John Benet, mas algo correu mal. Serial killer. Alguns especulam que o assassino poderia ser um serial killer que nunca foi identificado. O caso tem semelhanças com outros crimes, mas nenhuma conexão concreta foi estabelecida. O caso John Benet Ramsey continua a fascinar porque nenhuma das teorias é conclusiva. Cada suspeito e teoria parece trazer elementos plausíveis, mas sempre com lacunas significativas. Seja um crime doméstico encoberto ou a ação de um intruso, a falta de resolução garante que o mistério persista até hoje. Mesmo após décadas, as respostas continuam fora de alcance. Não perca o nosso próximo mistério, siga as nossas plataformas sociais, e lembrem-se, o mistério nunca dorme.